Você já parou para pensar por que o homem mais poderoso do mundo estaria preocupado com o pão de queijo que você compra na padaria da esquina? Pois é, em meados de 2026, o governo dos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, apontou seus canhões diplomáticos e econômicos diretamente para o Brasil. Mas o alvo deles não era o nosso petróleo. Não era a nossa soja. E não era a Amazônia. O alvo americano era aquele aplicativo no seu celular. Aquele que você usou hoje de manhã para pagar o motoboy. O alvo era o Pix. Então, deixa eu te explicar o porquê de o seu Pix ter virado o alvo do Donald Trump. João olha para a tela do celular, coça a cabeça e pergunta: Espera aí, como assim? Como o meu Pix pode incomodar os Estados Unidos? É só dinheiro digital? Carlos, nosso guia nos bastidores da economia, entra na cena com um sorriso tranquilo. Ele segura um pequeno balde de água. João, diz Carlos, para entender essa guerra, você precisa esquecer que o dinheiro é feito de papel ou de números. Pense no dinheiro como se fosse água. Imagine que, por décadas, toda a água que corria pelos canos comerciais do mundo ocidental precisava passar por um sistema de encanamento específico. Esses canos pertenciam a empresas gigantes, principalmente empresas americanas. Visa, Mastercard, PayPal. Elas construíram a infraestrutura. Sempre que você ia à padaria e passava o seu cartão de crédito, você não estava apenas mandando dinheiro do seu banco para o banco do padeiro. A água, o seu dinheiro, tinha que viajar por esses canos americanos. E, como dono da rodovia, essas empresas cobravam um pedágio, uma fatia pequena, de 2 a 5% de cada transação ficava com eles. Pode parecer pouco num café de R$10, mas, quando você soma todas as padarias, todos os supermercados, todas as vendas do Brasil inteiro, estamos falando de bilhões de dólares todos os anos fluindo silenciosamente para os Estados Unidos. Até que no final de 2020, o Banco Central do Brasil apertou um botão e mudou a história. Eles lançaram o Pix. João arregala os olhos. O Pix é como um cano novo? Exatamente, responde Carlos. Mas não é apenas um cano novo. É um cano público, construído pelo governo brasileiro, que conecta todos os bancos. E o mais chocante, sem pedágio para pessoas físicas. De repente, o brasileiro não precisava mais usar os canos americanos para pagar um corte de cabelo ou comprar uma televisão. O dinheiro ia direto do bolso do João para o bolso do prestador de serviço. Em 2 segundos. De graça, isso foi um choque? O mundo nunca tinha visto uma adoção tão rápida de uma tecnologia financeira. Só em 2025, os brasileiros movimentaram mais de 35 trilhões de reais usando o Pix. É um número tão grande que o cérebro humano tem dificuldade de processar. Para os Estados Unidos, isso soou como um alarme de incêndio. Toda aquela água parou de pagar pedágio. João levanta o dedo. Então eles estão bravos porque a gente criou um sistema melhor e de graça? É aí que a história fica complexa, João, alerta Carlos, abaixando o tom de voz para um clima de suspense. O governo americano não pode simplesmente dizer: Ei, vocês estão prejudicando o lucro das nossas empresas de cartão. Isso pegaria muito mal. Em vez disso, eles usaram uma arma burocrática pesada. Uma lei chamada Seção 301. Essa lei permite que os Estados Unidos investiguem e punam países que, segundo eles, adotam práticas comerciais injustas ou desleais. O escritório do representante de comércio dos Economerscinho elaborou um relatório de mais de 500 páginas. E o Pix estava lá, como um vilão. O argumento americano é o seguinte: o Banco Central do Brasil não é uma empresa. É o governo. E o governo criou as regras, obrigou os bancos a aceitarem e subsidia o sistema. Para Donald Trump e sua equipe, isso é uma competição desleal. Como as gigantes de tecnologia americanas poderiam competir contra um serviço de alta qualidade, gerido pelo próprio país e que custa zero? Mas espere, diz João cruzando os braços. Eles fizeram a mesma coisa quando a China criou o sistema deles? Não fizeram? Brilhante observação, João. A Carlos aponta para ele aprovando. E não só com a China. Os Estados Unidos atacaram a Indonésia pelo mesmíssimo motivo. Em 2024, a Indonésia criou um sistema de pagamento por QR Code, chamado CRIS. O governo de Washington usou a mesma Seção 301 contra eles. Qual foi a punição?
Os americanos taxaram em 32% as importações da Indonésia. Foi um golpe duríssimo na economia do país asiático. E agora, a ameaça pende sobre o Brasil. Trump ameaçou colocar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros se o país não mudar suas regras comerciais, incluindo o terreno do PIX. Isso significa que o ferro, o aço e a carne que o Brasil vende para lá podem ficar muito mais caros. João recua assustado. Então eles podem destruir nossa economia só porque não queremos pagar as taxas deles? Carlos balança a cabeça. Aqui está a grande virada na história. A verdade escondida sob a narrativa. Embora o governo americano esteja brigando, as próprias empresas de cartão de crédito americanas descobriram um segredo surpreendente. Elas perceberam que o Pix não é apenas um inimigo. Ele pode ser um aliado disfarçado. Diretores da Visa, por exemplo, admitiram que suas operações de crédito dobraram no Brasil após a criação do Pix. João fica completamente confuso. Espera, se o Pix é de graça, como as empresas de cartão ganharam mais dinheiro? Pense na padaria de novo, explica Carlos. Antes, milhões de brasileiros nem sequer tinham conta em banco. Viviam apenas de dinheiro vivo. O Pix foi tão simples e acessível que obrigou o padeiro, a tia do cachorro-quente e o vendedor ambulante a abrirem uma conta bancária digital. O Brasil bancarizou dezenas de milhões de pessoas em tempo recorde. Esse foi o verdadeiro milagre. E adivinhe só, quando uma pessoa abre uma conta para usar o Pix, logo depois, o banco oferece para ela um cartão de crédito. As empresas americanas perderam a taxa da transferência de dinheiro do dia a dia, mas ganharam milhões de novos clientes de crédito. O bolo inteiro cresceu. Então, por que todo esse teatro político de retaliação e investigação comercial? E questiona João, já entendendo as engrenagens. Porque, no fundo, não é apenas sobre o dinheiro de hoje. É sobre o controle da infraestrutura global do amanhã. O próprio Donald Trump, numa avaliação interna com seu governo em meados de 2026, percebeu um aspecto fascinante do Pix. O Pix pode operar sem depender da conversão para o dólar americano. Se o Brasil e a Argentina, por exemplo, conectarem seus sistemas, eles podem negociar diretamente, instantaneamente, cortando o dólar e os bancos de Nova York da equação. Para a Casa Branca, isso é muito mais perigoso do que a Visa perder uma taxa de maquininha de cartão. É a perda da hegemonia mundial do dólar. João suspira, sentindo o peso da revelação. Então, o meu Pix, o Pix do brasileiro comum, corre algum risco de acabar ou de começar a ser cobrado? Carlos coloca a mão no ombro de João, sorrindo com firmeza. Não, o Pix se tornou grande demais para cair. Ele é um patrimônio consolidado do Brasil. Mesmo sob pressão extrema, nenhum governo brasileiro politicamente sobreviveria se taxasse o Pix das pessoas físicas ou acabasse com o sistema. Haveria uma revolta imediata, o que pode acontecer na realidade. Carlos explica. São negociações nos bastidores. Talvez o Brasil tenha que ceder em outras áreas comerciais para evitar a tarifa de 25% de Donald Trump. É o famoso toma lá, da cada geopolítica. No fim das contas, a guerra não é sobre se o sistema funciona ou não. É sobre quem controla a chave que liga e desliga o fluxo do dinheiro mundial. Pela primeira vez em décadas, o Brasil não está apenas importando uma tecnologia. Nós exportamos um modelo. Mostramos ao mundo que a estrada pode ser livre. João sorri, olhando para o celular com orgulho. Ele não vê apenas um aplicativo de banco. Ele vê uma revolução que nasceu no seu quintal. E enquanto as potências debatem em salas fechadas, a vida real continua. Um Pix de cada vez. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o dinheiro no seu celular, imagine o que você pode aprender, entendendo como o sistema inteiro funciona. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais investigações profundas. Curta e compartilhe com aquele seu amigo que acha que economia é chato. E antes de ir embora, eu deixei um PDF totalmente gratuito na descrição, com estratégias reais para proteger o seu dinheiro das guerras comerciais. Vai lá baixar. E confira também o comentário fixado para debatermos mais sobre isso. Até o próximo código!